Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebin. Tudo bom, embaixador? Como vai? Boa noite, boa tarde. Aqui, boa noite. No Brasil é boa tarde. Muito obrigado. Ibrahim Mohamed Khalil Alzebin é embaixador da Palestina no Brasil. A embaixada é controlada pelo governo da Autoridade Palestina, reconhecido pela comunidade internacional para missões diplomáticas e participações em organismos multilaterais. A Autoridade Palestina é presidida por Mahmoud Abbas desde 2005 e perdeu as eleições em Gaza para o grupo Hamas. Obrigado, senhor embaixador, por receber a gente. Sei que é um momento difícil, muito complicado. Vamos fazer aqui algumas questões para entender um pouco do que está acontecendo na Palestina. O senhor deixou o território brasileiro, estava de férias, chegou na Palestina há pouco mais de uma semana e está vivenciando o conflito desde então. Para a gente colocar no contexto, essa ofensiva do Hamas está diretamente ligada a 75 anos de opressão do povo palestino, né? Dito isso, há questões importantes, desdobramentos desse evento que a gente pode abordar aqui hoje. O senhor voltou, como eu disse, para a Palestina cerca de uma semana atrás. Qual tem sido a rotina de quem está vivendo na Cisjordânia nesse momento? Bom, Cisjordânia é igual que Gaza, é um território ocupado. A diferença de Gaza é que não tem mais colônias em Gaza. Gaza é um território minúsculo de 365 quilômetros quadrados, onde vivem 2,2 milhões de habitantes. Está bloqueado totalmente desde que retiraram as colônias por terra, por mar e por ar. Tem somente 3 entradas e saídas, uma que para Egito e 3 para Israel, 2 para uso comercial e 1 para uso pessoal. Todas estas entradas e saídas, o que chamam checkpoints, foram totalmente fechadas, abriam arbitrariamente conforme o desejo das autoridades da ocupação. O que quer dizer que Cisjordânia e Gaza e Jerusalém Oriental é um território ocupado. A situação de Jerusalém desde 1981, Israel anexou e considerou como parte de sua capital, da Grande Jerusalém, sendo até o momento considerado pelo direito internacional como território ocupado, se contrariando o direito internacional. Cisjordânia está praticamente como aquela tabela de xadrez. Ao longo destes anos criaram vários assentamentos. Estes assentamentos têm estradas exclusivas para os colonos, e o que estamos sofrendo nestes momentos é que esses colonos, apoiados pelo exército, impedem o movimento do povo palestino na Cisjordânia entre um lugar e outro. A gente precisa procurar, algumas vezes, com muito risco, com alto risco, alguns caminhos alternativos. Estamos na Cisjordânia, no território palestino, território do Estado da Palestina, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza sob ocupação militar férrea, e a faixa de Gaza está com aqueles bombardeios que levam 5 dias consecutivos, praticamente limpeza física e limpeza étnica que está cobrando a vida de milhares de palestinos.
Nós conversamos aqui hoje para falar para o nosso telespectador, nós conversamos hoje na quarta-feira, 11 de outubro, né? Essa entrevista está sendo gravada hoje e vai ser exibida posteriormente. Como o senhor falou no começo da nossa conversa, aqui, antes da gente entrar no ar, tem sido, para além dos ataques militares, né? Há também um ataque dos colonos diretamente aos palestinos, né? Algumas intimidações, enfim. O que tem acontecido? Especialmente na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, e eu acho que isto foi, inclusive, o detonador do último ciclo de violência, quando os colonos começaram a atacar e profanar a mesquita de Al-Aqsa. Aqueles fiéis começaram a defender e foram atacados, mulheres, homens, crianças, idosos. E a mídia conseguiu, inclusive, refletir e registrar estes momentos drásticos que provocaram uma onda de indignação na população. E especialmente aí foi também como tela de base, de fundo para este novo ciclo de violência que nós consideramos como continuidade de aquelas guerras de 1948, que já foi repetidamente colocada esta premissa, porque Israel, desde 1948, vem provocando, massacrando, empurrando, convertendo o povo palestino em refugiados, negando seus direitos, violando o direito internacional humanitário. E tudo é registrado com milhares de resoluções das Nações Unidas que exige uma solução pacífica a este conflito. Concordamos em 1993, assinamos os acordos de Oslo, que tinham como fim a criação já do Estado da Palestina, que foi indicado e foi anunciado praticamente em 1947, que nunca foi criado. Nações Unidas recomenda a criação de dois estados, um estado que é Israel e o Estado da Palestina. O Estado de Israel foi criado e foi avançando até ocupar todo o território palestino, e onde estão vivendo nestes momentos sob ocupação. Então, essas atividades em Jerusalém, agressões contra os campos de refugiados, começando pelo campos de refugiados de Jenin, campos de refugiados perto de Nablus. Esta fúria contra os campos de refugiados começou praticamente a servir este conflito. Nós realmente lamentamos, em primeiro lugar, o silêncio da comunidade internacional. Para mim e para muitos palestinos, inclusive de altos níveis, a comunidade internacional é o principal responsável disto. E talvez seria estranho, seja incômodo para a comunidade internacional esta declaração. A comunidade internacional, quando permite a criação do Estado de Israel e não permite a criação do Estado da Palestina, é cúmplice. E quando fica calado esta comunidade internacional e converte o assunto como assunto humanitário, ajuda humanitária a refugiados palestinos, e privar o povo palestino de seus direitos políticos, é cúmplice. Portanto, antes de culpar a Israel, antes de culpar a Palestina, antes de culpar a nenhuma organização, a comunidade internacional, por seu silêncio, é responsável número por permitir que Israel siga praticando tudo o que praticou ao longo de 70 anos. Por quê? Porque, por exemplo, as práticas, o xenofobia, racismo, o apartheid na África do Sul, por que acabou? Porque a comunidade internacional, claro, sem menospreciar a luta do povo da Sudáfrica, mas sim, a comunidade internacional
foi marcante para acabar com a apartheid na Sudáfrica. Assim, a comunidade internacional e, obviamente, e também Israel. Israel comete massacres desde 1948. Começou praticamente o 9 de abril de 1948, promover esta população para criar colônias no território palestino, agora na Cisjordânia, é uma maneira também de privar o povo palestino de seu direito de movimentação e de criar seu Estado. A comunidade internacional é responsável, por conseguinte, tem que atuar à altura para pôr fim a esta chacina e a este ciclo de violência que se repete praticamente diariamente aqui na Palestina e estas chacinas que se repetem cada 2 ou 3 anos. Embaixador, em Gaza a situação é ainda pior do que na Cisjordânia. Foram cortados os acessos à água, energia, tem energia para poucas horas ainda hoje, né? A entrada de mantimentos e remédios, que já era escassa, ficou ainda mais complicada. A gente, obviamente, está gravando esse vídeo na quarta-feira, mas a situação em Gaza nesse momento, o cerco, como é que está a situação por lá? Cada vez pior. Israel está praticando métodos que são considerados crimes de guerra, porque na guerra você não pode, conforme o direito internacional humanitário, você não pode cortar água, luz, alimentos e ajuda humanitária. Até agora é uma catástrofe, assim catalogada como catástrofe e que compromete a vida de milhares de palestinos dentro da faixa de Gaza. Está condenado a morrer ou por bombardeio que está sendo com armas de última geração sofisticadas, proibidas internacionalmente, ou então soterrados ou sem água, sem luz, e inclusive o ar contaminado de tantas bombas e de tanta poeira e de tantos gases tóxicos. Não sabemos como seria o dia de amanhã. Cada dia é pior. Há discussões, debates, como é que tem sido colocado pela autoridade palestina, entre outras autoridades, a criação de corredores humanitários? Não há qualquer tipo de diálogo possível nesse momento, né? Isto depende de Israel, em primeiro lugar. Obviamente temos contato, inclusive vários outros países estão dispostos a enviar ajuda humanitária e de medicamentos, só que tudo depende de Israel, quem controla este passo terrestre de Rafah, entre Egito e Israel. Lamentosamente foi bombardeado 2 vezes, cada hora pior, porque os bombardeios não param e são constantes. Existem maiores perigos ainda, além da vida que não é vida na faixa de Gaza, que este conflito e esta guerra pode se estender para comprometer toda esta área, que é uma área muito perigosa e considerada como a veia vital da economia mundial, pelo petróleo, pela possessão geográfica, pela possessão estratégica que tem. Toda esta área está naquele caldeirão, como o que a gente falou, não? Nós assumimos nosso compromisso com o direito internacional, queremos nossos direitos, só nossos direitos. Acreditamos que Israel e Palestina são 2 países que devem ser vizinhos e devem ser bons vizinhos, neste caso, e tratar de dobrar esta página triste de massacres, de persecução e de negativa dos nossos direitos.
Senhor, aproveitando que o senhor levantou essa questão, o Fatah tem tido grandes dificuldades em estabelecer o cumprimento desses acordos com Israel na Cisjordânia, né? Até por isso, embaixador, muitos palestinos têm se colocado contra essas negociações que inclusive surgiram do Acordo de Oslo, né? Mais de 80% dos palestinos, segundo o Centro Palestino de Pesquisas em Política e Estudos de Opinião, acreditam que os termos oferecidos pelo Fatah não são adequados. Há uma revolta muito grande da comunidade palestina. Como é que vocês lidam com isso dentro da Cisjordânia e também da Palestina? Quem estabeleceu estas negociações é a OLP, único e legítimo representante, que tem al Fatah e tem várias outras organizações. E o fato de eleger a Yasser Arafat 2 vezes, o fato de eleger a Mahmoud Abbas, isso quer dizer que o povo palestino, na sua maioria, porque para vencer eleições tem que ter maioria, acreditávamos neste processo de paz. Nós, como Autoridade Nacional Palestina, seguimos acreditando que o caminho é a paz e a negociação. O que está acontecendo nestes momentos, este massacre, este recorrer à força por parte de Israel para impor sua ocupação, demonstra que nós estamos certos. Aquelas forças, inclusive israelenses, que querem a paz, está certa. O caminho da guerra, da violência e a força não vai trazer paz e não vai trazer independência. Assim que nós seguimos acreditando, se alguém do povo palestino não concorda, é um direito legítimo. Assim é a democracia. Não existe, nós não somos unicolor. Somos um povo que tem várias correntes, tem várias tendências, tem várias formas de pensamento. O mais importante é a hora de fazer eleições. Quem ganha é aquela tendência que o povo está aprovando. Israel não permitiu para a gente, ao longo de mais de uma década, de realizar eleições. Por quê? Porque simplesmente considera que Jerusalém não pode formar parte. Não existem eleições sem Jerusalém. De toda maneira, este tema não é atual. O que é atual agora é como acabar com este ciclo de violência, com estas chacinas, com estes massacres, com este bombardeio indiscriminado, com esta gente, nossa, 2,2 milhões de habitantes que estão sendo condenados a morrer por bombardeio, por fome, por sede e por falta de medicamentos e atenção médica. Assim que este é o que é atual. Se uma parte do povo palestino não acredita, é porque nós apostamos 30 anos da nossa vida neste processo de paz. E não deu certo até agora. É normal que tenha alguém em contra. Seja 80, 30, 50, não podemos falar de porcentagem certa, porque a subocupação é muito difícil de fazer um censo, de fazer uma pesquisa certa. Esse ataque, ele encerra um ciclo de negociações ou ainda está aberto esse campo? Esta chacina, que eu chamo de chacina, de massacre, deve abrir o espaço a novo ciclo, e este que tem que ser o último ciclo de negociação, baseado no direito internacional, com garantias internacionais e criando o Estado da Palestina lado a lado e com garantias internacionais, com intervenção verdadeira, não tímida ou caole da comunidade internacional. Falando em comunidade internacional, os Estados Unidos sempre patrocinaram o Estado de Israel. São mais de 4 bilhões de dólares em armamentos, né? E agora, obviamente, não tem sido diferente. Já foram liberados valores
importantes e estão chegando armamentos para Israel. Como é que o senhor acredita que esse apoio pode influenciar na guerra? E falam de munições e armas altamente de alta tecnologia da última geração e, claro, estão convertendo a faixa de Gaza novamente em outra ronda de um lugar para experimentar estas armas. Obviamente, Estados Unidos não pode ser o patrocinador de paz. Pode ser parte, sim, de um esforço coletivo internacional, não único e exclusivo dos Estados Unidos, porque demonstrou, como o senhor disse, que é alinhado diretamente e abertamente à ocupação. Participa na ocupação e participa nesta massacre contra o povo palestino, ativamente, com armas, com munições e com dinheiro. Inclusive, os Estados Unidos têm sido o fiador de uma aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Essa aproximação entre os dois países, ela preocupa os palestinos? Quais seriam as consequências desse tipo de acordo? Israel trata ao máximo de ultrapassar a iniciativa árabe de paz, patrocinada com apoio era de Trump naquele seu momento, e sigue também com apoio de Biden. O que está acontecendo atualmente demonstra que a paz se faz com Palestina, em primeiro lugar. Não adianta ir e cruzar 6 ou 7 mil quilômetros, fazer a paz com 7 ou 10 mil quilômetros e fazer a guerra com o vizinho. O conflito principal é entre Palestina e Israel. O território ocupado é o território palestino, e o povo que está pagando o preço é o povo palestino. Portanto, fugir desta realidade é enganar-se a si mesmo, e este ciclo de violência, de derramamento de sangue desnecessário demonstra uma ignorância política, uma torpeza política. O Brasil está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, mas não conseguiu aprovar, pelo menos nessa primeira reunião, uma carta conjunta de países, por exemplo, condenando os ataques. Eu confio no Brasil, confio na política brasileira, que o Brasil é um país amigo. O senhor pode abrir os sites e escutar as últimas declarações de Sua Excelência o Presidente Lula, inclusive do senhor ministro Mauro Vieira, na Indonésia. Estão a favor e representam realmente a posição de um país amigo que quer a paz e procura a paz. O senhor tem mantido contato tanto com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o presidente Lula, para tentar sanar esse conflito? A presidência palestina e o ministério sim estão em contato e, como ele disse, que nós confiamos no Brasil e confiamos na liderança brasileira e das forças políticas vivas do Brasil. O Brasil é um país amigo. O senhor comentou que jornalistas se tornaram alvo de Israel nesses primeiros dias de confronto em Gaza, durante os ataques israelenses. Como é que o senhor tem visto essa iniciativa de Israel de destruir as fontes de informação que podem trazer informação para o mundo do que está acontecendo na faixa de Gaza, principalmente? Ocultar o crime tem que ocultar o cadáver. Então, foram 8 mortos, 2 desaparecidos, 10 feridos, 40 instituições foram bombardeadas e destruídas, além de residências de jornalistas. Estes números, quando estamos falando 40 instituições,
como vão trabalhar essas instituições sem aparelhos e sem infraestrutura. Quando são 10 feridos, como vão trabalhar? Entre eles, fotógrafos. Quando 2 são desaparecidos, não sabemos seu destino, e 8 mortos. E além disto, 9, acabamos de receber a notícia de 9 funcionários da UNRWA, da ONU, funcionários da ONU que foram mortos. Quando baixe esta poeira, a gente vai descobrir a magnitude desta massacre contra o povo palestino. É terrível e esperamos que seja a última, para que o mundo acordasse que pela força não dá para doblegar a vontade do povo que quer sua liberdade. Os organismos multilaterais, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, enfim, têm sido e foram, como o senhor disse durante a entrevista, muito lenientes com a causa palestina. O senhor acredita ainda no poder de negociação desses organismos multilaterais? Acho que a magnitude desta chacina, desta limpeza étnica e física, vai dar seus, não diria frutos, mas vai acordar este mundo, que, como falei, que é caolho, que está olhando somente com um olho e não quer olhar pelo outro, e quer ouvir por um ouvido e não ouvir pelos outros, pelos 2 ouvidos. Nós não perdemos a esperança e vamos seguir trabalhando, confiando que o dia de amanhã vai ser melhor. Também outros países, o Líbano, por exemplo, foram registrados alguns ataques diretos a Israel por parte do Hezbollah no Líbano. O senhor acha que esse conflito pode se escalar e envolver outros países da região? Há o risco de que isso aconteça? Está quase já. Já houve bombardeio ontem, houve bombardeio hoje, e a situação é bastante delicada. Como falei no início, vivemos em um lugar, numa área muito estratégica, muito importante para a economia mundial, para a segurança mundial. E esperamos que isto realmente não ultrapasse os limites, porque será catastrófico para muitos outros povos. Já chegando no final da nossa conversa, embaixador, queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem de quem está aí vivenciando isso de perto na Cisjordânia para o mundo, para que as pessoas entendam o que de fato está acontecendo. Fazemos um chamado a todas comunidades internacionais. Estou falando de povos, de indivíduos, de instituições, de jornalistas como o senhor, que deve levar mensagem, porque a luta palestina precisa de vozes, precisa de línguas e de ouvidos que transmita a verdade. Transmitindo a verdade, estamos poupando vidas humanas. Nosso chamado a comunidade internacional e aquelas forças e países que têm possibilidade e têm influência e têm interesse, que ajudem a pôr fim a este massacre. Embaixador, muito obrigado pelas tuas palavras, que o senhor possa ficar em segurança. Muito obrigado, viu? Que agradecemos e que tenha boa tarde ou boa noite, dependendo quando vai ser transmitido este vídeo. Um abraço. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.